Você já parou pra pensar o que faz um filme ser ruim ou considerado como um filme ruim? Afinal de contas, existe isso? Existe um filme ruim, um filme que não passa ali pelas medidas? Ou no fim das contas, gosto não se discute? Afinal de contas, se gosto não se discute, existe espaço pra gente refletir sobre cinema ou é tudo uma questão de opinião? Claro que não. Existem várias ferramentas que são utilizadas tanto pelos realizadores como pelos críticos, analistas e também pelo próprio público para entender o que faz uma obra funcionar ou não. E na verdade essa discussão é bastante antiga e a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu queria agradecer todo mundo que foi me seguir lá no meu Instagram, ou Além do Frame. Eu contei pra vocês no último vídeo aqui no canal que eu tive um problema com o meu Instagram antigo, tô tendo que começar de novo e desde que eu fiz aquele vídeo, várias pessoas foram me seguir por lá. Isso faz toda a diferença. Então se você ainda não tá me seguindo lá em ou Além do Frame, fica aqui o convite. Eu tô postando muito conteúdo sobre cinema por lá também. Isso faz toda a diferença no meu trabalho, beleza? Então, bora começar. Afinal de contas, existem filmes ruins? Eu particularmente acho que a arte é muito mais interessante do que um simples bom ou ruim. Grandes artistas que eu admiro costumam dizer que uma boa obra é aquela que divide opiniões, aquela que nem todo mundo gosta, aquelas obras que não deixam ninguém no meio. Eu particularmente não gosto de dar nota para os filmes, eu gosto muito de compartilhar com vocês as obras que mais me tocaram, as obras que me fizeram refletir ou que o processo por trás das obras é simplesmente fascinante. Mas é claro que refletir sobre as obras que não nos agradam e entender como expressar o porquê elas não conversaram com a gente é super importante. Existiu durante muito tempo uma conexão do público com o crítico até chegar nos realizadores. Ainda existem os críticos, é claro, mas eu gosto da ideia de um público munido das ferramentas para tirar suas próprias conclusões. Isso porque nós estamos tendo contato com as obras o tempo todo. Agora as barreiras estão cada vez menores para que você encontre os filmes. Logo, você está o tempo todo sendo bombardeada por novas experiências. Mas é muito legal saber que as pessoas estão buscando cada vez mais se informar, aprender a linguagem do cinema, da narrativa, para conseguir ter uma relação mais profunda com os filmes. E para que isso aconteça, é também importante a gente refletir do porquê um filme não funciona. Nós podemos pensar que todo mundo está tentando fazer uma grande obra, que todos os filmes que não funcionam foram grandes tentativas de contar uma grande história, mas no fim das contas, nós sabemos alguns fatores. O primeiro é que é muito complexo construir uma obra para o cinema. É muito caro, você precisa de muitas pessoas e a quantidade de coisas que podem dar errado é muito maior do que as coisas que podem dar certo. Grandes realizadores falam, que um filme realizado é praticamente um milagre. Por isso não acho tão justo a gente classificar um filme por nota ou dizer que um filme é bom e outro filme é ruim. Os filmes eles sempre acabam encontrando ali o seu público porque dentro do filme existem diversos fatores que podem se conectar com você. As obras que mais funcionam são aquelas obras que conseguem criar um senso de unidade, onde todos os artistas por trás da obra, onde toda a linguagem, toda a narrativa está construída dentro de um caminho, de uma direção muito bem organizada, de um universo muito bem estabelecido. E é bom lembrar que é muito difícil fazer isso, muito difícil mesmo. Então, mais importante do que entender o que faz um filme ser ruim é pensar o que faz um filme funcionar. É sempre importante dizer que com o seu gosto pessoal você pode aumentar o seu repertório cultural. Só que para isso acontecer, a gente, é claro, precisa ir tendo cada vez mais experiências diferentes. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu proponho para vocês, assistam filmes difíceis, assistam aqueles filmes que vocês têm resistência a eles, diretores de épocas e de países diferentes. Não aceitem apenas o que o streaming te apresenta. Eu percebo até na diferença entre uma série e um filme, A série é a construção de um universo para que você fique lá mais tempo. Então, toda a construção narrativa, toda a construção de personagens e da própria linguagem é para que você mergulhe naquela série e que se tudo der certo, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. No filme não. No filme você tem uma experiência pensada para te levar para um caminho, para te levar para um universo de 1h30, 2h30, enfim. Essas limitações temporais que também estão relacionadas ao mercado. Mas dentro do filme ali, você vai ter uma experiência com começo, meio e fim, mesmo que a obra não se proponha a ter uma narrativa clássica. E essa experiência vai te levar para uma direção sempre muito interessante. O que faz um filme funcionar? Existem ferramentas ali que podem ajudar. A principal delas, no meu ponto de vista, pensando em 90% dos filmes que são realizados, é a narrativa. A narrativa é como uma história é contada. Toda história que você vai assistir, ela pode ser contada de diferentes formas. Além do ponto de vista da narrativa, que é o como aquela história foi construída, ou seja, a ordem com que
cada evento é apresentado para você, qual é a ordem das cenas, né? A organização daquelas ações, quais são aquelas personagens, né? Você tem um universo inteiro ali que está sendo apresentado para você nessa narrativa, que é o como a história foi contada. E não existem fórmulas, existem formas de se chegar numa boa construção de uma narrativa, e esse é um estudo para a vida toda. O que todos esses estudos têm em comum é o trabalho realizado pelo Aristóteles em Poética. Há mais de 2000 anos atrás, o Aristóteles ele fez um estudo sobre a tragédia, a comédia. Dentro desses estudos, ele estava buscando entender o seguinte: quais são os elementos que se repetem nas histórias que mais se conectam com o público? Ele já estava identificando o que a gente conversa até hoje, que era isso: o que faz uma história funcionar e o que faz uma história não funcionar. As histórias que funcionam, o que elas têm em comum? Afinal de contas, o que elas estão fazendo de certo que os outros não estão? Então, os estudos do Aristóteles, eles influenciaram profundamente quem faz, quem constrói as histórias. Logo, esses estudos resultaram nas histórias que estão no nosso DNA, as histórias que nós ouvimos há tanto tempo. Todas essas narrativas, elas têm alguns pontos em comum. Mas dentro do cinema, como construir uma boa narrativa? Como construir esse senso de unidade, de que tudo ali vai funcionar? Essas obras, dentro desse como, dentro de como aquela história vai ser contada, elas têm uma organização dos elementos da poética que é bastante específica. Ou seja, o que faz um filme não funcionar? Geralmente, um filme que não funciona é um filme que prioriza alguns elementos que não necessariamente são elementos que seguram toda aquela unidade do filme. Um exemplo disso é o espetáculo. Você vê hoje em dia filmes realizados com a maior qualidade técnica possível, com efeitos visuais impressionantes, com efeitos especiais, com grandes atores, com grandes trilhas sonoras, com os melhores equipamentos do mercado, mas por que os filmes eles acabam sendo cada vez mais descartáveis? Esses filmes todos eles priorizam o espetáculo. O espetáculo é o sexto elemento da poética mais importante. Ele não está nem perto de ser o primeiro. Qual é o primeiro elemento mais importante? É a organização das ações, e o segundo são as personagens. Ou seja, muitas vezes as grandes obras, elas têm uma organização dos eventos, das cenas, dos acontecimentos, da trajetória daquelas personagens que nos envolve, que nos coloca dentro daquele universo e que não necessariamente vai ser uma experiência confortável, mas é uma experiência muito bem orquestrada, estratégica, né? Os realizadores ali, eles souberam muito bem como construir aquele como contar a história. E também como personagens interessantes, personagens profundos, personagens que passam por transformações ou que nem necessariamente passem por transformações, mas que tenham dualidade, sejam personagens com um objetivo muito claro, com obstáculos muito interessantes, gerando conflitos interessantes. Quando você observa as tragédias, né, a mitologia, você começa a perceber isso, que são grandes narrativas, uma organização incrível, com personagens passando por conflitos interessantíssimos. Tudo isso traz para o público uma grande experiência. Não que o espetáculo seja descartável, mas, na minha opinião, o que faz um filme não se conectar com você é quando esses elementos mais importantes estão invertidos. E é o que acontece cada vez mais. Os elementos da poética são os seguintes: o primeiro, mais importante, é a organização das ações. O segundo são as personagens. O terceiro é a mensagem da obra. O quarto é o diálogo. O quinto é a música e ritmo. E o sexto é o espetáculo. Na minha opinião, a maior parte desses filmes que não se conectam com a gente, eles usam principalmente os três últimos elementos da poética, que são os elementos que impressionam mais a priori, mas que se conectam menos com o público. Porque tanto o espetáculo, quanto a música e ritmo, como também o diálogo, são sempre coisas, né, mais fáceis de impactar o público, mais fáceis de você criar um primeiro ponto de conexão. Mas eles são elementos, eles precisam estar juntos da organização das ações, das personagens e da mensagem da obra. E é por isso que eu gosto tanto de refletir sobre o cinema, refletir sobre o que ele nos propõe, porque assim você consegue identificar qual experiência foi essa que eu acabei de ter. Porque esse filme que, poxa, me impactou tanto há 1 hora atrás, agora eu nem lembro mais dele, nem lembro mais do que se trata. Porque vários filmes parecem ser exatamente o mesmo filme. O que está acontecendo? É o que eles estão me propondo? Dentro da estrutura da arte, o público é muito importante. Todas as coisas que são realizadas para encontrar o público. E durante muito tempo, o público foi deixado numa posição passiva, onde a gente tinha que assistir o que nos propunham. E isso continua acontecendo hoje com os streamings, só que nós temos mais opções. Nós podemos tomar controle da nossa experiência e ir atrás das obras que propõem diferentes oportunidades. Então é sempre bom a gente sair da zona de conforto e ter as ferramentas para perceber quando as obras estão se repetindo, quando as obras estão propondo exatamente a mesma coisa, só para pegar um pouquinho mais do nosso dinheiro. Enfim, essa é só uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero ouvir o que vocês acham disso tudo. Se vocês têm desejo de aprender mais sobre como identificar o que funciona e o que não funciona dentro de um filme, deixem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado
gostado desse vídeo, pessoal, e a gente se encontra na próxima.